Então, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento da libido, regressão da libido e fixação da libido. Tá? Então, hoje só vai dar libido aqui. Tá? E é importante a gente falar disso porque é a trinca, né, de conceitos fundamental da psicanálise, né, e que permite a criação da cultura psicanalítica a partir dessas descobertas. Eu queria lembrar aqui que eu estou falando não só da experiência de estudo, né, da psicanálise aprofundado, como venho me aprofundando, continuo me aprofundando sempre, né, sempre novos trabalhos, como que eu fiz recentemente a resenha crítica das cartas Freud-Pfister, está no capítulo 25 do novo livro, né, Psicanálise, Educação em Psicanálise, né, Psicanálise e Educação, mas o título ficou Educação em Psicanálise. E na educação em psicanálise nós vamos ver exatamente as bases da educação na psicanálise, que são o desenvolvimento, a regressão e a fixação da libido. Maravilhosa descoberta da experiência psicanalítica, toda embasada na experiência com seres humanos, nas suas queixas, nos seus sintomas, nas suas produções culturais, suas poesias, suas músicas, suas obras literárias, folclore da humanidade, os mitos criados pela mente humana, as lendas criadas pela mente humana, os sonhos criados pela mente humana adormecida, os sintomas dos transtornos mentais do ser humano. Toda essa produção mental, ela converge na teoria do desenvolvimento com a possibilidade de regressão e fixação da libido. Tá? Então vamos começar falando sobre o desenvolvimento da libido. Então a libido, ela não está pronta. Então, né, você tem um desenvolvimento, ela não está pronta. É preciso trabalhar para que a libido possa ter condições de desenvolvimento. Como a gente vive interagindo com o mundo externo o tempo todo, né, não tem como tirar o mundo externo dessa, né, digamos assim. Então, é muito importante se eu tive pai, se eu tive mãe, se minha mãe gostou de mim, se meu pai não gostou de mim, se minha mãe e meu pai gostaram de mim, se minha mãe e meu pai não quiseram ficar comigo, como aconteceu com o John Lennon, né? Então, tudo isso é importante na vida de um ser humano. Tá? A cultura a qual ele pertence, os ideais cultuados por essa cultura, né? Impostos muitas vezes violentamente, obrigando a criança a se violentar em tarefas básicas da mente dela, como priorizar a conexão do ego com a realidade, fundamento da saúde mental, né? Que leva ao amor próprio, né? Então eu tenho obrigações comigo mesmo, que não dá para eu ficar rifando porque eu pertenço a um grupo ou a outro, né? Então eu tenho que negociar isso nas minhas pertences a todos os grupos. Não tem grupo nenhum que possa me impor, né? Estou falando em termos de sanidade mental, tá? Então, em termos de sanidade mental, não tem grupo nenhum que possa me impor uma coisa do grupo contra uma obrigação que eu tenho comigo para eu poder estar disponível para entrar em grupos, tá? Então é uma contradição eu ter que criar uma coisa para destruir a minha saúde, por exemplo, para poder trabalhar num banco, por exemplo, como a gente está vendo aí. Tá? Então, o banco e nem instituição nenhuma tem o direito de querer me adoecer, né? E eu vou ter que descobrir isso por meios próprios, que eu estou, na verdade, adoecendo, porque aquilo ali está servindo apenas para estimular a minha violência, e diante da violência eu vou ter que agredir fora ou agredir dentro. Como eu não posso agredir fora, então eu vou agredir dentro, vou me agredir. E eu me agredindo, eu acabo ficando doente. Tá? Então uma das formas de eu adoecer é eu ficar doente. Assim, eu sou psiquiatra, né? Psiquiatra, psicanalista, né? Eu tenho experiência, né, com isso, né? E aí vocês querem o quê? Dizer que a melancolia não tem nada a ver com isso? Com essa introjeção da destrutibilidade que veio para cima de mim, não é? Isso não tem nada a ver com a depressão nem com a melancolia, quando a melancolia é caracterizada pela autoagressão no mais alto grau, maior índice de suicídio
né, que existe. Da mesma maneira, tem as somatizações também. Quer dizer, as coronárias podem não aguentar isso, né? E aí a gente vê aí uma epidemia aí de mortes prematuras, de infarto do miocárdio, já vem há muitas décadas isso acontecendo no mundo, né? Então isso não tem nada uma coisa a ver com a outra, é isso? Né? Olha só, quem faz o grupo são os indivíduos. Os indivíduos têm, se é um grupo de cobra, por exemplo, só tem cobra ali, não tem como ter um ser humano ali. Se é um grupo de seres humanos, tem que ter seres humanos ali. Agora, só que o ser humano é mais complicado, ele pode mentir com mais facilidade, ele é mais complexo. Então, quanto mais complexa é a coisa, mais possibilidade de enganos, de engodos. Por exemplo, o ser humano tem 3 cérebros, pelo menos. Cérebro reptiliano, cérebro emocional e cérebro cognitivo, neocórtex, né? Então, é neocórtex, sistema límbico, e ali, hipotálamo, tudo já se ligando no corpo, aquela ponte maravilhosa que tem entre o hipotálamo e a hipófise, que é a rainha das glândulas, né? Que coordena todas as glândulas do corpo inteiro, coordena a tireoide, coordena as glândulas sexuais, né? Uma maravilha da natureza, a hipófise. Os místicos ficam até dizendo que a hipófise tem a ver com o terceiro olho que a gente tinha, que atrofiou e tal, né? Então, é esse campo aí que tem que ser conhecido, né? Eu preciso entender que sem a hipófise, sem o hipotálamo, sem o sistema límbico, sem o córtex cerebral individual, com a história pessoal de cada um, não tem como o grupo não andar. O grupo só anda se tivesse os indivíduos capacitados para tocar a marcha para frente. Tá? Então não adianta eu ter uma ideia e na hora de botar em prática vai depender da existência dos indivíduos capazes de fazer aquilo ali. E cada indivíduo deveria estar preparado adequadamente para essa tarefa grupal, que é fundamental, né? A sobrevivência de um grupo é responsabilidade do grupo, tá? E depende, ao mesmo tempo, depende de cada um dos indivíduos do grupo. Os traíras que o digam, né? Porque quando a pessoa se diz pertencente a um determinado grupo, um grupo de progressista para o bem da humanidade. O cara se diz, se acha, no entanto o cara só faz tudo ao contrário. Você tem uma teoria maravilhosa dessa, né, digamos assim, né, maravilhosa teoria, que explica tudo o que acontece na psicopatologia. Nós vamos começar a ver agora, é irrefutável. Não tem como, né, jogar fora isso, jogar no lixo, isso é um crime. Fazer uma coisa dessa, tentar substituir isso por uma coisa muito inferior, totalmente sem base, feita por pessoas que nem psicanálise de Freud fizeram. Vamos começar a nomear. Os 3 grandes baluartes das escolas de resistência à psicanálise são Adler, Jung e Lacan. Não fizeram análise, nenhum dos 3. Não tem a menor condição técnica para falar de psicanálise. Eu fiz análise. Então eu vou defender aqui a posição das pessoas que fizeram análise e o que a gente acha da psicanálise de Freud. Estou falando aqui em nome de todos que fizeram psicanálise de Freud aqui. Convoco, se quiserem participar, ajudar, venham aqui ajudar que está precisando. Porque agora qualquer resistência à psicanálise se chama de psicanálise. Foi o que o Lacan principalmente conseguiu, porque o Jung, o Adler, o Freud botou eles fora. Né? Peraí, isso aí que vocês estão fazendo não é psicanálise, é contra a psicanálise, pretende substituir a psicanálise por uma coisa resistente à psicanálise, então você bota outro nome nisso aí. Aí o Jung botou o nome de psicologia analítica na psicologia dele, e o Adler botou o nome de psicologia individual, forçados por Freud, porque eles tentavam fazer, né, de matar Freud, tirar Freud, matar o pai, né? Tem explicação. Dentro da teoria psicanalítica freudiana está bem claro o que é. Não passa de um complexo paterno mal resolvido que a criancinha quer matar o pai para dormir com a mãe, né? Porque certamente a mãe ficou muito seduzida com essa capacidade, né, de resolução que esse homem, né, Freud teve, né? Ou capacidade para ser pai. É o pai da psicanálise, pô. O cara é o pai da psicanálise. Todo mundo quer ser o pai da psicanálise, né? Ou então matar o pai da psicanálise, não é? Então, então o que a gente vê, você não fazer análise, querer se meter no terreno do pai, né?
tentando desdizer tudo que foi descoberto, veja bem, trans pai, filho, trans complexo de Édipo, né? Porque é aquela metodologia de Charcot é por causa disso. Tem que observar rigorosa e exaustivamente cada fenômeno psíquico e depois começar a escrever sobre ele. Tudo que eu estou falando aqui é baseado na minha experiência como psiquiatra. Eu fui terapeuta, não sou ainda, né? Eu sou terapeuta de pacientes psicóticos, com muito orgulho, né? E eu tenho conhecimento disso e assim, admiro profundamente psicanalistas e profissionais da área de saúde mental que sequer são falados, mas que são gênios, né, da área da psicoterapia como psicótico, como a doutora Marguerite Secherray, por exemplo, mostrou lá não só a existência dos objetos transicionais do Winnicott, antevendo, né, essa descoberta do Winnicott, vendo na prática, ela não chamou isso de objeto transicional, ela chamou de realização simbólica. Então, tinha para um esquizofrênico hebefrênico ter chance de sair, né, como ela traz o caso da Renée, a Renée ficou tão melhor que conseguiu escrever também sobre a experiência dela de psicoterapia, que salvou a vida dela, né, salvou a vida mental dela. Ela era uma criança massacrada, né, por maldade vinda dos pais, principalmente do pai, né? Então, essa criança que foi resgatada pelo trabalho maravilhoso de base psicanalítica da doutora Margarete. Hoje em dia tem a Wikipédia, tá, pessoal? Pode na Wikipédia ver tudo isso aí que eu estou falando, tá bom? Vamos lá na Wikipédia, a doutora Marguerite Secherray, vai lá, procura ela lá. Tá? Então, nós estamos aqui falando de coisas que nós conhecemos profundamente, que participamos. Eu vou colocar 2 ensinamentos aqui de pacientes para vocês aí. Um falando sobre a opção de morte e o outro falando sobre a idealização. Tá? Um paciente, por exemplo, ele dizia que ele sofria de vibrações negativas, né, que justificavam a catatonia dele. Então ele ficava catatônico porque ele tinha vibrações negativas que ele tinha que expressar, né, daquela maneira, ficando parado assim, né? Eram vibrações negativas que obrigavam ele a ficar assim, parado, né? E o outro, ele via tiranossauro, né? Acordava na porta, a porta estava aberta, né? E ele olhava, via um tiranossauro, né? Para olhar o tiranossauro pela porta, você não vê os dentes dele, você vê só, né, o tamanho dele. E aí você tem que chegar na porta, ou então o tiranossauro abaixar, né, a cabeça dele para poder te ver, né? E todo dia, isso toda hora, e vários outros dinossauros também, todos dentuços, né, dentuções, claramente, né, numa alusão a uma das primeiras fases do desenvolvimento, que é a fase oral canibalesca, né? Então, claro que só se ele fosse um dinossauro também, poderia ser canibal, isso aí, né? Mas é o devoramento, né? O devoramento característico da fase oral canibalesca está representado aí nessa imagem do tiranossauro, tá? E aí você junta com a outra sábia observação, né, de que sofria de vibrações negativas, né? Aí você vê, então, pelo que Freud descreveu, isso aí é pulsão de morte sendo representada, né, pictoricamente em imagens, né, de um dinossauro e tal. Então é isso, vibrações negativas que se representam e que a gente tem que lidar. A boa notícia é que dá para lidar com isso depois do trabalho de Freud, conhecendo o desenvolvimento da libido, conhecendo a regressão da libido, conhecendo a fixação da libido, né? Olha só, tudo baseado em experiência, tá? Não tem nenhuma especulação aqui que eu acho isso, eu acho aquilo. É o contrário, é o desafio até. As descobertas, né, digamos, empíricas da psicanálise mostram o seguinte: não pode existir esquizofrenia hebefrênica sem regressão à fase oral de sucção canibalesca. Aí, por aí. Sucção canibalesca, ali. Não pode existir autismo sem regressão à fase oral de sucção com um bloqueio violento da expressão das pulsões. Então, a extroversão pulsional, que é a característica do psicopata, né, que ele precisa, né, pegar a pulsão de morte dele e atuar, né, fazer uma atuação perversa, mortal, se ele é um assassino em série, para matar uma pessoa a cada semana, por exemplo, então ele tem que matar uma por semana. Ele é um assassino em série. Né? Que é isso? Né? Que é isso? Segundo as descobertas psicanalíticas, observacionais psicanalíticas, envolvendo tudo que eu falei aí de produção, tudo isso foi estudado pela psicanálise. Lendas, mitos, sonhos, tudo é estudado. Tá?
E a partir, então, e principalmente, né, a aplicação da psicanálise a pessoas. Como o Faster falava, né, pessoas que precisam de um trabalho de cura de almas. Né? Ele era um curador de almas, era um pastor, né, que era psicanalista também, psicanalista da primeira geração, mas fez análise com Rickman, que depois saiu da Sociedade Psicanalítica, mas era um cara com alguma noção da psicanálise teórica, né? Lembrar que os pessoal da primeira geração, como Jung, Adler, nenhum deles fez análise, né? O único que queria mesmo fazer análise mesmo era o Ferenc. O Abraham também era muito bom psicanalista, análise fraca também, né? Mas o Abraham foi analista da Melanie Klein, né? O Ferenc também foi analista da Melanie Klein. Então, vamos lembrar que as bases teóricas da psicanálise, né, dependem ainda, né, e vão depender sempre, né, do trabalho de Freud, por dois motivos. Primeiro, porque ele era realmente um talento fora do comum como ser humano. E isso permitiu a ele ser um cientista, um observador. Então ele se manteve como um observador. Então veja bem, nós psicanalistas freudianos, nós somos observadores. Nós não somos teóricos querendo matar o pai para botar uma teoria melhor do que a dele. Nós queremos saber o que é que nós estamos fazendo aqui e o que é que a gente faz com isso aqui. Tá? É isso que nós estamos fazendo aqui. Então nós não estamos aqui brincando, né, digamos assim, de criar falácias para poder encarar um esquizofrênico que está precisando de terapia. Não, a gente quer uma terapia que consiga chegar no esquizofrênico e ajudar ele, como fez a doutora Seixerai, por exemplo, com a sua realização simbólica. Tá? Então nós não vamos deixar que falácias perversas venham querer substituir aquilo que foi descoberto pela psicanálise. Tá? Então nós vamos fazer exatamente o contrário disso aí. Nós vamos fazer o segmento natural da observação das coisas e da história. Eu tenho uma história como psiquiatra, como psicanalista, a minha análise pessoal, e eu vou fazer valer isso aqui no espaço do meu canal do YouTube. Tá? Então não vou ficar aqui fazendo formação de compromisso, pacto perverso, com coisa nenhuma, não. Eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer como indivíduo, que é passar essa mensagem que muitos dizem que é otimista, né? Mas não é uma mensagem realista boa, né? Porque quem trabalha, aquele negócio, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então é preciso trabalhar, é preciso observar o que precisa ser trabalhado, né? Para eu poder conseguir trabalhar com eficiência. Então, para eu poder fazer as ações específicas, eu tenho que aprender, né, qual é o problema realmente que eu estou lidando e o que eu preciso fazer e avaliar os resultados, tudo a partir da minha liberdade de observar aquilo que realmente está acontecendo. Tá? Então, existe um desenvolvimento da libido, não é à toa que esse desenvolvimento da libido existe. Tá? No momento que eu coloco isso e mostro que o trajeto desse desenvolvimento da libido é de pelo menos 25, 30 anos, né? Para eu dizer que terminou o desenvolvimento da libido, 30 anos. 30 anos. Só depois dos 30 anos a gente pode estender um pouco a adolescência, aí, né, o adulto jovem ainda não está muito preparado, nem pode dizer que ele está desenvolvido, que a libido dele está desenvolvida, mas uma pessoa com 30, 35 anos, ela já deve estar com a libido dela desenvolvida, porque o que vem depois vai exigir que ela se comporte como adulta, ela precisa ajudar os filhos, ela precisa se ajudar, porque não tem como ela ajudar os filhos sem ela se ajudar. Ela vai ter que ainda errar, né, para poder ver os erros e depois acertar isso, né? Essa é a história da maioria de nós, né? Ninguém nasce pronto, mesmo que você tenha uma mãe ótima, mas às vezes o pai não é tão bom assim, ou é muito ruim, né? E aí você vai vivendo essas coisas aí, vai tendo que... Aí tem sequelas psíquicas disso, até você aprender que aquilo ali é uma sequela psíquica, você precisa ter uma boa análise. E aí, mas nem Jung fez análise, nem Adler fez análise, nem Lacan fez análise, quer dizer, então quase ninguém fez análise. Então, o desenvolvimento da libido vai ser estudado e a gente vai levar isso adiante, tá bom?